Uma coisa que eu queria te ouvir é em relação à declaração que o Dorival Júnior deu ontem. Eu tô até aqui com a aspa dele aberta no celular. Que novamente ele volta a falar sobre a questão de estrangeiros no futebol brasileiro, se referindo a jogadores. Aí ele diz assim: o futebol brasileiro sempre esteve na contramão. É preciso diminuir o número de estrangeiros. Estamos penalizando uma geração e futuramente pagaremos por isso, como a Itália pagou ao ficar fora de 2 Copas do Mundo. Você acha que é um exagero do Dorival essa questão? Por que a Premier League não está discutindo isso? Então, e outras ligas globalizam o seu futebol, globalizaram o seu futebol. Então, e o Brasil segue com caras como o Dorival Júnior, que é técnico do Corinthians, com esse tipo de opinião. Eu acho que você pode até discutir a redução do número, porque de fato o Brasil aumentou muito, né? E ficou, acho que tá em 8, né? 8 em campo, 8 inscritos no jogo, né? E no banco, né? Você pode ter mais no elenco, só que daí você não pode colocar na partida. A Itália, será que a Itália caiu por causa disso? O futebol italiano caiu? Porque a Espanha tem muito estrangeiro, tem muito time espanhol cheio de estrangeiros. E a Espanha nunca teve tão bem na sua história de seleção. Tem isso também. A França não tem isso. A Inglaterra tem estrangeiro pra caramba. A gente já teve um jogo de Premier League semana passada ou retrasada sem nenhum inglês entre os 22 titulares em campo. E a seleção inglesa está no melhor momento, talvez, de sua história. Pelo menos assim, em relação à quantidade de talentos disponíveis, no melhor momento de sua história. Então, não é automático. Aí acho que a gente pode discutir esse número por várias questões. Essa até pode ser uma delas. Mas não é a única. Uhum. Você pode discutir toda uma dinâmica econômica do futebol que está fazendo isso. Quantas pessoas estão praticando o esporte hoje que quantas pessoas praticavam antes? Como que como as categorias de base, né? Formam os jogadores. De base hoje, como elas estão... O que elas estão focando formar para poder vender? Então, que o coitado, o Dorival, nesse caso, ele nem merece a crítica. Então, a crítica não é a ele, tá? Porque ele é um caso, até uma exceção nesse caso que eu vou falar agora. Dá espaço. Técnico que não dá espaço para jovem. Não, ele dá. Ele confia. Tem muito técnico que não dá espaço para jovem. E esse é o problema da Itália. O maior problema da Itália é que os times grandes da Itália não dão espaço para os jovens italianos. Todo jogador sub-19, sub-20 da Itália que aparece bem, o cara é formado na base da Juventus, da Inter, do Milan. Daí você vai ver a carreira dele, Sassuolo. Vai ver a carreira dele, depois o Sassuolo vai para Atalanta. Verona é um monte. Aliás, recado pro... Eu tô vendo aqui, tá 3x0 pro Sassuolo, acabei de olhar. Eu vi o celular aqui. Mandou aí no chat. Eu recebo notificação aqui, ó. Você só abrir, já tem a notificação aqui do placar. Eu não preciso nem abrir o aplicativo. Tá feia a coisa. Mas vai pro Verona, vai pra Fiorentina. Fiorentina até é meio grande nessa. Daí vai... Por quê? Porque o time grande revela o jogador, ele joga no sub-20 da seleção italiana, que tem bons resultados até na Europa, nos europeus sub-20 a seleção italiana, só que o time grande não tem espaço para ele, não confia nele. Daí o que faz? Empresta pro time pequeno. E daí o cara lá fica 2 temporadas no time pequeno, e daí às vezes ele perde um pouco o momento. E daí tem jogador como o Berardi, que tá fazendo a carreira dele inteira no Sassuolo. Tá fazendo a carreira inteira dele no Sassuolo, jogador de seleção italiana. Então, o problema da Itália é esse. Então, aqui no Brasil a gente tem esse problema. Tem muito técnico que não bota moleque para jogar porque tem medo. Porque é técnico que coloca o time em campo para salvar o próprio emprego. Então, ele prefere um veterano, um medalhão, que ele sabe o que vai entregar. E no final das contas se esse cara me garante 1-1 no final do jogo, tá bom, eu não vou perder emprego. Do que ousar e botar um garoto. O Dorival Júnior nem merece essa crítica. Mas talvez ele tenha se testado mal, então. Mas no todo do futebol brasileiro... Não, acho que ele errou o foco, mas é um foco que muita gente tem, tá? Acho que muita gente tem essa leitura, mas... A culpa não é do estrangeiro. Mas você vê o trabalho de... Ele tem que olhar o trabalho de base no Brasil, que não é ruim. O problema do trabalho de base no Brasil, que você vê a seleção brasileira sub-20, é que a gente joga os Mundial sub-20, Sul-Americano sub-20, com a seleção brasileira C. Porque a seleção A e a seleção B já estão lá fora. Né? Ou o jogador que ainda não foi, o clube não liberou. O clube não libera, que não é obrigado a liberar. Então, porque ele já virou profissional. Então, o jogador que vai é o jogador que ainda é de base ou é reserva do seu time.
do seu time adulto. Então nem dá para medir muito, mas o Brasil ainda revela muito jogador. Agora, o jogador jovem é um jogador que o clube vende porque vende por uma fortuna, porque ele é o jogador que tem mais valor de mercado, e quando bota para jogar, e quando não bota para jogar, ele não joga. Então, acho que por isso que assim, isso é uma coisa que dá para se preocupar, com a situação das futuras gerações do futebol brasileiro. Agora, na boa, também assim, a gente está contratando sumidades do futebol argentino, paraguaio, uruguaio, colombiano, equatoriano, entendeu? Se aparecer algum jogador brasileiro jovem com um pouquinho mais de talento, ele consegue uma vaga no time ali. O time brasileiro vai ter ele ali. No Vasco. Quê? O Ryan no Vasco. Eu não tô falando. Mas eu não tô nem falando do titular. jogador que precisa ser um fenômeno. Tô falando assim, para ser o jogador do seu time. O moleque da base, se diz. Entendeu? Assim, sei lá. Ele titular. Precisa ser assim, esse é um cara que jogava muito no Só Estudiantes. queria contratar Não, precisa. Loyola lá, lembra? Agora do Independente. Não, agora vamos lá. Agora vamos lá. Precisa ser um craque, um super meia para estar jogando mais do que o Rolezer tem jogado no Santos? Não. Entendeu? Então não é que assim... Perdeu posição, inclusive. Assim, ele até é um jogador que... O que ele jogava no Estudiantes, aí, o Rolezer dos Estudiantes, ele precisava ser um bom meia para ocupar. Agora, o Montoro, para tirar o jogador, para um brasileiro, para tirar a posição do Montoro no Botafogo, tem que jogar muita bola. O Montoro é muito bom jogador. Então aí, legal. Agora, tem jogador estrangeiro que não joga tanto assim, também assim, não é o fim do mundo algum brasileiro ocupar essa posição do cara. Exato. Então, eu ia falar do Loyola porque teve proposta de 6 milhões de euros, né, pro Independiente, ele acabou indo pro Pisa, da Itália, time que é lanterna no campeonato. Ele fez até um gol no Milan agora, no final de semana passado. Mas aí, entra o bom tempo no time e arruma o meio campo, assim. O moleque tava lá, já, da base, que mal foi usado mas aí, pelo Vojvoda. daí tem uma frase... Caralho, velho, o pessoal, vamos pro Moneyball, vamos pro Baseball aqui. O pessoal fala muito do Moneyball, que ficou famoso, e o Moneyball é super importante. Filme, né, do filme e tudo. E é importante para a história do esporte, mudou a história do esporte. Hoje, times de todos os esportes adotam aquelas filosofias lá, inclusive no futebol. Mas tem um outro time, aquele é do Oakland Athletics. Tem um outro time de beisebol que também começou a se destacar muito, gastando muito pouco dinheiro, que é o Tampa Bay Rays. E o Tampa Bay Rays nunca foi campeão, mas foi 2 vezes vice-campeão. Gastando, assim, 1/10 de folha salarial que o adversário usava na final. E eles são muito bons na formação de jogador de uma base. No beisebol também, ao contrário da NBA e da NFL, no beisebol tem categoria de base, né? Eles são muito bons em formar jogador da categoria de base. Sabe qual que é a filosofia que eles falam? Que eles têm? Mais importante do que conhecer os jogadores de todos os outros times, conhecer os jogadores disponíveis no mercado de todos os outros times, é você conhecer os jogadores do seu time. Antes de tudo, você tem que conhecer os jogadores do seu time, saber quão bom eles são, onde você pode usá-los. A partir daí, você começa a olhar o resto do mercado e você tem que conhecer... Daí você usa o seu conhecimento do mercado para acrescentar ao que você já tem. Mas, para fazer um bom mercado, é preciso você saber o que você já tem e você conhecer muito bem os seus jogadores. O que tem de time brasileiro que tem noção dos jogadores que tem, não tem a menor noção. Daí o jogador sai, vira ídolo na Europa e fala, nossa, aqui não jogava nada, hein? Por quê, né? Por quê? O próprio Dorival fez com o Alisson, pô. Ele era um atacante xingado no Grêmio, virou um volante no São Paulo. Um dos jogadores mais importantes da conquista da Copa do Brasil, que foi o último grande título importante do São Paulo. Não, e assim, e jogador que saiu daqui, que era xingado, jogava nada, e chega lá e vira ídolo. Rodrigo Tadei. Palmeiras era xingado pra caralho. Base do Palmeiras naquela época também, assim, né? O nível do trabalho era bem baixo, era né? Duro, Não tô falando até no desenvolvimento, mas de organização, tudo, né? Para identificar os valores lá. Mas... Não, mas o Tadei é um caso bem claro. Mas tem vários outros jogadores que saíram daqui, ninguém dava muito valor, chegou lá. O Casimiro, pô. O Casimiro, a torcida do São Paulo que pegava no pé do Casimiro, não jogava nada, não vai acontecer nada, sei lá o quê. Olha o que o Casimiro virou, um dos maiores campeões de Champions League da história. Sim. É por aí.